Bom, pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro e a gente vai aqui continuar a nossa terceira parte do curso de Termodinâmica Metalúrgica 2. Tá? A gente vai falar sobre cinética química. Tá? E para estudar cinética química, a gente vai voltar ao exemplo que a gente usou na aula passada, né? A gente vai acabar adicionando mais coisas a esse exemplo, né? Então a gente tem a nossa reação A mais 2B mais 3C, tá? E a partir disso a gente viu na aula passada que a velocidade podia ser expressa em termos da concentração de A, B e C, tá? Mas hoje a gente vai ver um pouquinho mais de informação. Então na aula passada a gente viu que a velocidade era função, e ela é função, da concentração de A, ela também é função da concentração de B, ela é função da concentração de C, e nessa aula de hoje a gente vai ver que ela também é função da temperatura, tá? Então na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho mais, uma maneira mais clara de expressar a velocidade em função da concentração dos componentes, né? E aí, uma outra coisa, a gente também vai ver, vai adicionar um pouco de uma nova variável, que é a variável temperatura, tá? E essa parte de cinética química é uma parte um pouco mais curta, vocês vão ver, essa já é a penúltima aula, tá? Então, na aula que vem, a gente vai discorrer um pouco mais da temperatura e um pouco mais do que significa essa variação da velocidade com a temperatura, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver que a velocidade, tá? A velocidade, a velocidade que a gente conceituou, ela na aula passada a gente conceituou ela como d de Ca vezes dividido por d de Ca dt, né? Uma variação da concentração de A em relação ao tempo, tá? Mas a gente também falou que ela é função de CA, CB e CC. Tá? Então, na tentativa de exibir isso de uma maneira diferente, a gente pode dizer que D de CA dt é função de uma constante, tá? Vezes CA elevado na alfa, vezes CB elevado na beta, vezes CC elevado na gama. Tá? E aí, a partir disso, a gente vai ver o que? Vamos ver duas coisas aqui. Tá? Então, vamos trocar de cor aqui. A gente vai ver que K é uma constante, tá? E a gente vai chamar essa constante de constante de velocidade. E essa constante depende da temperatura, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E a gente vai aprender também que esse alfa, tá? Esse alfa mais esse beta mais esse gama vão me dar a ordem da reação. Alfa mais beta mais gama é igual a ordem da reação. Então, o que é a ordem da reação? Então, a ordem de reação ela é uma grandeza relacionada com a equação da velocidade, né? E ela é experimentalmente determinada. Então, tu só consegue determinar a ordem da reação a partir de resultados experimentais, tá? Por quê? A gente já vai aprender que as reações ocorrem em diversos mecanismos, tá? Aliás, eu vou mostrar aqui dois mecanismos principais de como ocorre uma reação, tá? Então, normalmente as reações
aliás, a ordem da reação, ela pode ser, ela normalmente é um número inteiro e pequeno, tá? Em alguns casos ele pode ser fracionado. Então a gente tem reações de ordem zero, a gente tem reações de primeira ordem, então o alfa mais beta mais gama é 1, o alfa mais beta mais gama pode ser zero, e a gente tem reações de segunda ordem, excepcionalmente a gente tem reações da ordem 1 meio e 3 meios também, que é em casos muito específicos, tá? Então, a gente tem aqui como que uma reação ela se processa, tá? Então, a gente vai ter aqui uma reação, nós temos os reagentes, né? Nós temos os reagentes. Em algum momento, a gente chega nos produtos, tá? E aí a gente tem alguns mecanismos pelos quais as reações podem se processar. Aliás, nós temos algumas etapas pelas quais as reações podem processar, elas podem se processar, tá? Então a reação pode processar com etapas em paralelos, e aí a gente vai ter uma etapa lenta e uma etapa rápida, acontecendo paralelamente, tá? Então aqui a gente tem uma etapa lenta, a reação passa por um passo lento e eu gero produtos através dessa maneira. Mas ao mesmo tempo essa reação pode ocorrer ao mesmo tempo por uma etapa rápida e eu gerando produtos. Isso aqui são reações em paralelo, tá? E nessas reações em paralelo, quem vai regular a velocidade da reação é a etapa rápida, tá? Já no caso específico das reações em série, que é a outra opção de reação, então, aqui eu vou falar um pouquinho de reações em série. Então, no caso específico das reações em série, a gente tem o quê? A gente tem os reagentes, a gente tem apenas uma etapa intermediária, tá? Então a gente vai ter uns intermediários, a gente vai ter uns intermediários e duas etapas intermediárias, né? Então intermediários e os produtos, tá? E aí a gente tem duas etapas. Então a gente vai ter uma etapa que a gente vai chamar de etapa lenta, vai gerar uns produtos intermediários, e aí depois a gente vai ter uma etapa denominada etapa rápida. E a gente vai chegar nos produtos finais, tá? No caso específico das reações em série, a gente vai ver que quem vai regular a velocidade da reação vai ser a etapa lenta. Por quê? Nesse caso específico aqui, se eu precisar medir aqui quando que eu obtenho os produtos, eu vou ver o quê? Eu tenho os reagentes. Quando eu começo a obter os produtos? Assim que a etapa rápida começa a produzir produtos, eu vou ter o meu resultado final. Então eu vou conseguir observar isso através de alguma medida, tá? A etapa lenta ela só vai complementar a concentração de produtos, mas a etapa rápida é que vai determinar o quanto que eu vou gerar de produtos. Já no caso de reações em séries, eu dependo da etapa lenta para obter meus produtos. Então, se eu não passar por etapa lenta, eu não consigo obter meus produtos. Então, nas reações em série, a etapa lenta é que é a reguladora da velocidade, tá? Então, é a etapa determinante para a gente calcular a velocidade, tá?
E aí, não vai ser o objetivo da nossa disciplina, tá? A gente pode tentar pegar dados experimentais e encaixar esses dados experimentais nas nossas, nos nossos, nas nossas ordens de reação. Então a gente pode fazer, eu vou apresentar depois para vocês uma tabela de equações ali que representam as reações de primeira, segunda, terceira e das diversas ordens, tá? Das ordens que não são inteiras, né? Que é a reação 1 meio e reação 3 meios, tá? Que são maneiras de descrever a variação da concentração através do tempo, tá? E a nossa aula vai terminar com essa parte, tá? E agora eu vou fazer um corte que eu vou tirar tudo que eu tinha escrito aqui e eu vou falar um pouquinho do efeito da temperatura, tá? Vou começar falando do efeito da temperatura, tá? E depois eu vou expor um pouquinho a tabela das diferentes velocidades de reação para vocês, para a gente finalizar a nossa aula sobre velocidade de reação e efeito da temperatura, tá bom? Então eu vou fazer um corte aqui para retirar toda o que eu escrevi, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito da temperatura. Bom, então vamos falar um pouquinho da influência da temperatura, tá? Como que é feito, vou mudar a cor aqui, tá? Só para eu, tá, então vou falar então do efeito da, acho que essa cor ficou meio apagada, vamos para uma mais chamativa, tá? Então vamos para o efeito da temperatura. Então, o efeito da temperatura, a gente vai comentar mais na próxima aula, mas eu vou apresentar a equação, que é a equação de Arrhenius, tá? O efeito da temperatura lá na nossa... Vamos só reiniciar aqui, falando um pouco da nossa variação. Vamos falar em relação à relação A. Vamos retornar aqui para a relação A igual a 2B mais 3C, tá? E aí a gente vai ter o que? A gente pode exibir a velocidade como a concentração de A, né? Esse menos é porque a concentração vai baixando, em relação ao tempo, tá? E aí a gente vai ter uma constante, né? A velocidade vai ser dada por uma constante, a concentração de A vezes alfa, elevado na alfa, desculpa, a concentração de B elevado na beta e a concentração de C elevado na gama, tá? Então a gente viu que a ordem de reação é dada por alfa mais beta mais gama, e aí a gente vai ver fórmulas de ordem de reação melhor na próxima parte da aula, e a gente viu que K é uma constante de velocidade e é onde a gente fala sobre a dependência da temperatura. Então, K é função da temperatura. Tá? Mas como que K é função da temperatura? K é função da temperatura através da equação de Arrhenius. Tá? E o que diz a equação de Arrhenius? É um pouquinho complicada, mas vocês já vão entender o que significa a equação de Arrhenius. Tá? Então, a equação de Arrhenius ela tem um A, que é chamado fator de frequência, mais tarde vocês vão ver o significado desse A, vezes o número de Euler, tá? Elevado na menos energia de ativação dividido por R vezes T. Tá? Então, a gente pode analisar essa equação da seguinte maneira. Tá? A gente pode pegar esse K aqui, tá? E dizer também que ele é igual a A dividido por E, energia de ativação, vezes R. Preciso melhorar isso aqui, tá? E, aí, energia de ativação, vezes R, T.
tá? E elevado na energia de ativação vezes RT, só para a gente tirar esse menos aqui. Analisando essa equação, o que, que a gente vê? Quanto maior a energia de ativação é aquela energia necessária para fazer com que uma reação ocorra, tá? Então, quanto maior a energia de ativação, maior vai ser esse número, menor vai ser K, certo? Maior energia de ativação, maior eu subo a energia de ativação, subo EA, eu diminuo K, certo? E o resultado disso vai ser, quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade de reação, certo? A constante de velocidade é menor. Quanto maior a temperatura, se eu subo a temperatura, eu diminuo esse termo aqui e eu diminuo esse termo geral que está aqui embaixo. Então, o que eu faço? Eu aumento K. Então, o que a gente pode falar sobre o efeito da temperatura e, inclusive, sobre o efeito da energia de ativação? A energia de ativação é uma só para cada reação, né? Então, eu não tenho como mudar muito a energia de ativação. O que eu posso mudar é a temperatura. Então, normalmente, as reações, o que acontece? A maior parte das reações, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade da reação. E vocês vão ver porque na próxima aula eu vou explicar mais densamente esse efeito, tá? Mas isso, já vou adiantar para vocês, tem a ver com as reações, elas só acontecem se houver colisões entre os reagentes, por exemplo. Eles precisam se encontrar em algum momento, né, para que a reação ocorra, tá? E essas colisões, conforme eu aumento a temperatura, eu estou agitando a agitação molecular dentro, ou a agitação atômica dentro de um sistema, né? A partir do aumento dessa agitação molecular ou agitação atômica, tá? Eu vou produzir, através disso, uma maior probabilidade de ocorrer choques, tá? Então, o que essa equação aqui está dizendo é o seguinte, que a temperatura ela aumenta a possibilidade de ocorrer as reações, então ela aumenta a velocidade das reações, entendeu? Então esse é o efeito da temperatura, tá? E agora eu acho nesse canto aqui eu vou mostrar, eu vou fazer um corte aqui, mas eu vou já exibir aqui a tabela das equações de velocidade em diferentes órgãos, e vocês vão entender por que a gente fala da ordem de reação. Tá? Por que a gente fala de ordem, de primeira ordem, segunda ordem e como que se faz para encaixar experimentalmente, tá bom? Então vou fazer um corte aqui e já mostro para vocês. Bom, eu cortei aqui um pedaço do que a gente tinha escrito, né? Mas eu vou colocar e vou mostrar para vocês aqui, especialmente como muda a velocidade, tá? Qual que é a lei da velocidade? Então, uma velocidade de ordem zero, tá? A velocidade ela tem uma mudança constante. Então, eu tenho uma inclinação da reta em relação quando uma inclinação é uma reta quando eu analisar um gráfico da concentração dos reagentes em relação ao tempo, entendeu? E aí, conforme a ordem vai mudando, eu tenho um diferente comportamento da concentração em relação ao tempo, ou seja, uma velocidade de reação, tá? Uma velocidade diferente, o que a ordem da reação vai me dar é o comportamento diferenciado em relação da velocidade, da concentração, da variação da concentração dos meus componentes da reação ali, né, dos reagentes, né, em relação ao tempo. Então, eu vou ter uma variação, eu posso ter uma variação linear, né, eu posso não ter uma variação, ter uma velocidade constante, tá? E eu posso ter uma variação linear, no caso do 1, eu posso ter uma variação quadrática quando eu tenho ordem 2, e inclusive eu posso ter uma variação de raiz quadrada, assim, sabe? Então, essa aqui são as leis da velocidade, a forma integrada seria como eu descreveria a variação da concentração em relação ao tempo, tá? E aí a constante de velocidade na realidade é só isolamento da constante aqui,
tá? E aí, meia-vida é um método que se utiliza, a gente não vai entrar nessa seara, que é descrever como que a gente faz para encaixar a lei da achar a ordem da velocidade, a gente vai aqui se ater a descrever comportamentos. Então, o que vocês têm que saber é como uma reação de ordem 2 ela se comporta como ela tem uma variação, a variação da concentração em relação ao tempo é de forma quadrática, ela se dá de forma quadrática. E eu posso descrever a variação da concentração em relação ao tempo através dessa equação aqui, que é a forma integrada, que nada mais é que integrar esse cara aqui de C0 até C. Tá? Então, para evitar que a gente entre muito densamente, afinal a gente está numa parte de termodinâmica metalúrgica, e aqui eu estou falando só um pouquinho de cinética para vocês relembrarem lá da química e da fisicoquímica, tá? E eu acho que eventualmente vocês até viram isso aqui um pouquinho em termodinâmica 1, tá? Mas aqui é só uma demonstração para vocês. Eu peço aqui que vocês aprendam comportamentos, não que saiam calculando tudo, afinal já existem artefatos bem melhores que a gente para ficar calculando, tá bom? Então eu gostaria de agradecer a todos que prestaram atenção até aqui e a aula de hoje era isso. Tchau, tchau e boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você está ouvindo isso aqui, tá? Tchau, tchau.